Pedro, boa noite. Juliana, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo. Nos reunimos nesta casa como igreja. Igreja somos nós, povo. Povo de Deus, povo escolhido. E como igreja, nos reunimos para assistir a manifestação do amor de Deus na família, unindo Pedro e Juliana como marido e mulher. O padre não celebra. Quem celebra o matrimônio é a Juliana e o Pedro. Eles celebram. E o padre pede as bênçãos de Deus. Por isso nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, Pedro, e com você, Juliana. Bendito seja Deus. Olha o quanto Deus é bondoso para conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Filho. O Filho manifesta a essência do Pai. Manifesta o ser do Pai, a identidade do Pai. Jesus traz consigo o amor, a identidade do Pai e manifesta publicamente a nós, unindo Juliana e Pedro como marido e mulher. Somos convidados neste momento a nos unir em oração, pedindo para que o Deus da vida possa acolher este propósito de felicidade e de fidelidade, pedindo que Deus acolha e mantenha sempre unidos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Pedro e Juliana, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Vamos ficar assentados e ouvir o que Deus nos fala através das leituras. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirais aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retina. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se orberbece-se, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, mas não se encolariza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija
com a verdade. Suporta tudo, crer em tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não se acaba nunca. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Podem ficar assentados uns 40 minutos. Logo após o Evangelho, o povo quer ouvir alguma coisa. Não quer? Então nós vamos deixar ao Pedro e a Juliana um pouco de penitência, ficar ouvindo 40 minutos. Queridos irmãos, querido povo, Pedro Júnior, Juliana, quanta alegria, depois de um bom tempo, né, de relação e afinidade, de amizade, volto a encontrar com vocês. Com os filhos, quanta alegria. Para mim é muito bom. Ainda mais bom presenciar a manifestação do amor de Deus na família. Penso que a relação a dois é uma troca de cumplicidade de sentimentos. E nessa troca de cumplicidade de sentimento, não deve haver imposição do pensar. Quando há imposição do pensar um do outro, deixa de ser troca de sentimentos, mas sim individualismo. Na relação a dois, quando há individualismo, penso só em mim, já não é mais relação conjugal. Na primeira leitura escolhida, São Paulo aos Coríntios, mesmo que falasse a língua dos anjos, conhecesse todos os dons, tivesse todos os bens, mesmo assim, Juliana e Pedro, vocês podem ter todos os bens, falar todas as línguas, inclusive a língua dos anjos, mas se não houver um para com o outro, a caridade, isto é, o amor, nada que vocês construíram e vão construir juntos, não tem nenhum valor.
tudo passa, tudo passa. O que permanece é o que vocês construíram juntos, o amor. Penso que o amor é tão grande para com a humanidade que houve uma troca de sentimento do Criador com a sua criatura, que Deus não se conteve, mesmo a criatura rompendo essa troca de amor. Deus não se conteve, queria aproximar novamente da criatura. Deus queria, porque se sentia atraído pela criatura, e envia o noivo Jesus Cristo. O matrimônio é essa relação de sentimento, de atração da Juliana para com o Pedro e Pedro para com Juliana. Porque quer ser cúmplice na vida um para com o outro. Você a escolheu e o escolheu não como propriedade. Não como propriedade. O marido não é propriedade da esposa. E nem a esposa é propriedade do marido. A esposa é companheira. O marido é companheiro. São amigos. Na relação a dois deve ser companheiros e amigos. Deve trocar, sim, sentimentos. Deve ser cúmplice na alegria, na tristeza. Não esconder sentimentos. Porque já não são dois, mas uma só família. Um só corpo no amor e no matrimônio. Tudo passa, mas o que permanece é o que vocês vão construir e construíram juntos. Simbolicamente, o evangelista Mateus mostra, posso dizer que ama Deus, mas no momento de desencontro da vida, que possivelmente virão, há momento de desencontros, porque trata-se de pluralidade de pensamento, não uma unidade de pensamento. Você pensa de um jeito e Juliana de outro. Não pode permitir que essa pluralidade de pensamento divide o objetivo que é construir a felicidade dos dois. O matrimônio deve haver sim pluralidade de pensamento. E nessa pluralidade, na diversidade do pensar, encontrar uma única maneira de ser feliz. De ser feliz como homem, de ser feliz como mulher, e de ser feliz como família. Simbolicamente, tempestades, chuva, apresentado no Evangelho de Mateus, são simbologia dos desencontros que virão. Mas essa simbologia, tempestade, ventos contrários, areia, pode sim bater na casa de vocês. Mas essa casa se foi, está sendo construída com, volto a repetir, com troca de sentimento, de amor um para com o outro, este desencontro com certeza não vão derrubar a casa. Porque foi, está sendo construída, respeito um para com o outro, amor um para com o outro, troca de sentimentos, cumplicidade no dia a dia um para com o outro. O desencontro acontece na nossa vida. Há momentos que nós não estamos bem. Acredito que a mulher também, a esposa, há momentos que a esposa não está bem. Há momentos que o marido também não está bem. É nesse momento, Juliana, que você deve falar para o Pedro, estou aqui. Não porque casei devo suportar até o fim. Estou aqui. Com meu ombro para você chorar comigo as dores, os desencontros, os momentos de tristeza. Assim também você, Pedro. Juliana, estou aqui. Pode partilhar comigo as suas alegrias e as suas tristezas. É assim que vamos construir a família. Se hoje a sociedade não está como gostaríamos que estivesse, é porque falta algo na família. A família é a célula-mãe, o núcleo de uma sociedade humana, justa, igualitária. Ao nos criar, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 seguinte, façamos o homem
e a mulher a nossa imagem e semelhança. Todos somos imagem e semelhança de um Deus de amor, de um Deus paciencioso para conosco. Imagem, todos nós somos, vamos nos tornando semelhante a Ele, à medida que nós vamos assumindo as tarefas e os deveres confiados a nós. Hoje, Deus manifesta mais uma vez o amor para com você, Pedro, e para com você, Juliana, unindo no sacramento do matrimônio. Hoje vocês dão um passo a mais para ser semelhantes a Deus. E ser semelhante a Deus não é apenas no pensar, mas é no coração. É saber olhar para a Juliana como se você estivesse olhando para você mesmo. É desejar para ela o que você deseja para você. É desejar para a esposa o que deseja para você e desejar para o marido e para ela. É desejar um para o outro o que você deseja para si mesmo. Isso só é possível se eu me conheço. Quanto mais você se conhece, Júnior, Pedro, quanto mais você se conhece, Juliana, mais espaço no seu coração para o Pedro. E há mais espaço no seu coração, Pedro, para a Juliana. Isso é a relação a dois. Por isso vocês vieram nessa casa, como igreja. Igreja somos nós, povo, para selar essa aliança do matrimônio diante da igreja aqui reunida. Deus, ao nos criar, tem um grande sonho de formar uma sociedade humana, justa, igualitária. Deus poderia muito bem ter feito isso só. Se tivesse feito, deixaria de ser divino, deixaria de ser Deus. A essência do ser divino é contar com a colaboração da criatura. E você é uma obra de Deus, Pedro, e você é uma obra de Deus, Juliana. Por isso, hoje, Deus confia a vocês dois o sonho dele de construir uma humanidade mais humana através do matrimônio. Por isso, vocês já abençoados por Deus com o dom da vida, o maior presente que Deus nos deu é a vida. Abençoados por Deus com o dom da vida, com o sacramento do matrimônio, com o sacramento do batismo, da penitência, da Eucaristia, da confirmação. E hoje Deus não se conteve na sua essência e quis manifestar diante da sociedade aqui presente, diante dessa família, o amor que Ele tem para com Pedro e para com Juliana, unindo no sacramento do matrimônio. Pedro e Juliana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, se é de livre e espontânea vontade que o fazeis. Sim. Sim. Depois dessas perguntas, não tem jeito de colocar aqui. Juliana e Pedro, abraçando o matrimônio e de prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Juliana, você está disposta, juntamente com Pedro, continuar educando os filhos na fé e na igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ou outra mão direita. Eu, Pedro, te recebo, Juliana, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Amém. Eu, Juliana, te recebo, Pedro, como meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. Continue-se de mãos dadas, chegue para cá as mãos. Aqui. Deus, Pai, autor e fonte da vida, confirme este compromisso
que manifestaste diante da vossa igreja, e derramai sobre ele as vossas bênçãos. O que Deus uniu, o homem não separe. São marido e mulher. Pode cumprimentar um outro. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Esta manifestação de vocês, eu pergunto, que símbolo que nos identifica como cristão? A cruz. A cruz é o símbolo do amor indissolúvel, do amor assumido até as últimas consequências, de um amor apaixonado pela noiva. O noivo Jesus Cristo, a noiva humanidade. Essa aliança que foi até as últimas consequências, você deve ter para com Juliana e Juliana para com Pedro. Então vamos receber as alianças. Deus, Pai, autor e fonte da vida, abençoai e santificai essas alianças, que de entregai um outro em sinal de amor e de fidelidade. Juliana, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido a todos neste momento a rezarmos pelo casal. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, rezemos a Deus, nosso Pai, fonte de todo o amor, da união e da paz. Por este novo casal, Pedro e Juliana, para que o Senhor conserve e aumente nele o amor e a união, a compreensão e a dedicação do serviço a todos, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais e parentes do casal, Pedro e Juliana, para que o Senhor lhes conceda força e sabedoria, a fim de que possam respeitar o novo casal e ajudá-lo quando necessário, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens das nossas comunidades,
para que o Senhor lhes abra o coração ao seu chamado, a uma vida autenticamente cristã no matrimônio ou numa vocação de especial consagração, roguemos. Escutai a nossa prece. Pelos pobres e oprimidos, pelos doentes e todos os que sofrem, para que o Senhor os faça participar da força da cruz e da alegria do seu reino, roguemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Juliana, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com os louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Pedro, e saiba honrá-la com devida estima, reconhecendo a companheira e co-herdeira divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo, e animados pela força do Evangelho, sejam entre todas verdadeiras testemunhas de Cristo e pais de comprovadas virtudes. Por Cristo nosso Senhor. Convido também a todos a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, que resume toda a nossa vida. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Juliana e Pedro, felizes são vocês que são convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Pedro e Juliana, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pedro,
e Juliana. E se houver tempestades, houver momentos difíceis, felizes somos nós que temos uma boa mãe. Uma mãe atenta, uma mãe acolhedora, uma mãe que olha para os filhos seus, uma mãe que não abandona, uma mãe sempre atenta ao clamor dos filhos. Com certeza Nossa Senhora há de interceder por vocês. Peçam a ela, com certeza ela olhará carinhosamente para a sua família, Pedro, para a sua família, Juliana. Peçamos à mãe que proteja vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Aos 28 dias do mês de outubro de 2017, às 19 horas, na Capela Sagrado Coração de Jesus, Catedral de São Dimas, situada à Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes. Perante mim, Padre Joaquim dos Santos Filho, missionário do Sagrado Coração, e na presença das testemunhas, Carlos Alberto Júnior Pereira, Ana Letícia Guia Pereira, após habilitado sob forma da lei civil no canônico de regimento de comunhão parcial de bens, receberam-se em matrimônios nubente Pedro Tavares de Castro Júnior e Juliana Cristina Guia Pereira. A pretendente, após o casamento, continuará a chamar Juliana Cristina Guia Pereira. O pretendente, após o casamento, continuará a se chamar Pedro Tavares de Castro Júnior. Os nubentes apresentaram a certidão de habilitação do oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º subdistrito dessa sede, município da comarca de São José dos Campos. Para constar, foi lavrado o presente termo registrado no livro próprio da Paróquia Catedral São Dimas e servirá de prova para o registro de casamento no Registro Civil, que vai assinado por mim, celebrante, pelos nubentes e pelas testemunhas. O termo de casamento, após receberem a bênção e os cumprimentos. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre você, Juliana, sobre você, Pedro, e permaneça para todo sempre. Mas vamos ensinar primeiro.
Juliana e Pedro, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.